um pouquinho da história dele, que me foi compartilhada, que em um determinado momento na vida de Lutero, ele tinha lá um confessor, um padre para quem ele se confessava, e o padre passava para ele as penitências. E Lutero era tão difícil nesse sentido que, em determinadas circunstâncias, ele passa um bom tempo com o confessor e faz as confissões, e aí sai da presença do confessor. Aí, quando ele sai da presença dele, o confessor vai e sai do recinto, aí ele vem atrás. E aí ele volta, para, e o confessor pergunta: mas o que houve, Lutero? Ele fala assim: não, tem mais pecados que eu esqueci, me ocorreu agora alguma coisa que eu esqueci. O confessor parece que já estava cansado, inclusive deu para ele como remédio estudar o texto bíblico, dar aula de Bíblia. Lutero foi um exímio estudioso, conhecedor do grego, do hebraico, e foi exatamente esse movimento de voltar ao texto, de ler, de entender, de traduzir, de compreender o texto, que foi dando para ele os caminhos para que ele compreendesse qual era o problema dele e por que ele vivia aquele tipo de angústia. Ele também passa por uma experiência importante, já como monge, no inverno de 510, 512, a ordem dele o envia para Roma a negócios. E quando ele chega em Roma, e Roma tinha a Basílica de São Pedro, Roma era a Catedral da Fé, Roma era onde ele viria as marcas da fé cristã ao longo da história, as relíquias dos santos. E quando ele chega, ele se decepciona com a corrupção e com a luxúria da liderança romana. Então essas decepções vão gerando nele uma outra perspectiva a respeito da igreja, no lugar dela. E ele acaba encontrando paz interior no estudo das Escrituras, como professor de Bíblia e conhecedor das línguas originais. Como eu já disse, foi aquilo que de alguma forma deu norte, deu centro para ele. Deixa eu te falar agora um pouquinho, e a gente vai terminar dizendo isso. Como que, de alguma forma, a imagem de Deus no mundo de Lutero vai dar a ele uma compreensão que somente o Evangelho para reformar, somente a compreensão do texto bíblico para ajudá-lo a, de fato, sair daquele tipo de lugar e de armadilha. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a imagem de Deus no mundo de Lutero, apresentando algumas questões só para que a gente possa chegar ao final desse encontro de hoje. Tá bom? Então, qual era a imagem de Deus no mundo de Lutero? Na verdade, toda sociedade tem uma percepção de Deus. Na nossa sociedade também existem percepções, compreensões de Deus e de Jesus. No mundo de Lutero, provavelmente a imagem de Deus tinha a ver com um Deus irado e o seu perdão condicional. Um Deus na sua ira e um Deus difícil de perdoar, perdoando, mas com muito custo. Só quem merecia de verdade, quem era de fato merecedor, e por isso, na iminência da dor, da angústia, da morte, os seres humanos queriam se tornar merecedores desse perdão. Esse texto aqui são palavras do próprio Lutero. Estremecia e tornava-me pálido ao ouvir alguém mencionar o nome de Cristo, porque fui ensinado a considerá-lo como um juiz encolerizado. Fomos ensinados que devíamos, nós mesmos, fazer propiciação por nossos pecados, que não podemos fazer compensação suficiente por nossa culpa, que é necessário recorrer aos santos nos céus, aclamar a Maria para desviar de nós a ira de Cristo, porque Cristo está encolerizado, conforme pode dizer o Salmo 2, e nada que a gente faça é suficiente para apagar a sua cólera. Embora Deus fosse misericordioso e Cristo tivesse morrido pelos pecados do mundo, a responsabilidade do pecador era agir em favor da sua própria alma
com rigorosa autoanálise, boas obras e abnegação, oração e práticas piedosas. Deus está disposto a perdoar o pecador, mas existem condições que precisam ser atendidas, que só o pecador pode realizar. Acima de tudo, o pecador deve estar genuinamente contrito e deve fazer uma confissão sincera e completa. Então essa é a compreensão dele. E por que Lutero tem essa compreensão de Deus e seu perdão condicional? Provavelmente por conta da pedagogia da igreja, da pregação da igreja, da teologia da igreja, da caminhada da igreja naquele tempo. Por exemplo, existia naquela época já uma compreensão bastante desenvolvida sobre a questão do purgatório. A gente hoje fala de purgatório, o que é purgatório e tal, a questão do purgatório. E o que é o purgatório? Estou colocando aqui uma imagem para vocês, aqui do lado, e aí o texto aqui. Deixa eu colocar aqui um texto da Santa Catarina de Gênova, 1447, deve ser 100 anos depois. Tratado sobre o purgatório, texto. Se Deus não tivesse criado o purgatório, as almas o reclamariam. São elas próprias que, comparecendo ao tribunal de Deus e vendo-se manchadas de culpas, culpas mesmo que pequenas, lançam-se no purgatório, tamanha a aversão que elas concebem do pecado. Esse é um texto que a Santa Catarina de Gênova traz. E ela está dizendo que mesmo que não existisse, se Deus não tivesse criado, o que ela está dizendo é que na verdade Deus criou. Mas se Deus não tivesse criado, o teu pecado reclamaria, porque você tem tanta aversão ao pecado, tem tanta aversão àquilo que está em você, que você queria um lugar que pudesse, ou um estado que pudesse apagar, acabar, limpar com as tuas culpas de uma maneira definitiva. Okay? Aqui você tem mais ou menos esse desenho do que ela está falando. Aqui, nessa parte de baixo, cheio de fogo, tochas aqui, isso daqui não é o inferno, não. Isso daqui não é inferno, não. Porque quem está no purgatório não está perdido, não está indo para o inferno. Na verdade, morreu salvo com Deus. Quem está no purgatório morreu salvo. Morreu em amizade com Deus, mas com muitas dívidas que precisam ser pagas, precisam ser remidas. Então você tem aqui 3 igrejas, e aqui o sacerdote oficiando como elo de ligação de todas essas igrejas. Você tem aqui a igreja militante, os que estão vivos e clamam aqui aos céus, ok? Você tem aqui o trono celeste, a igreja triunfante, a igreja que já foi remida, ok? E esses aqui servem como intercessores a Deus, servem como irmãos que caminham conosco e continuam também intercedendo a Deus por esses daqui. Esses daqui é a igreja penitente, a igreja que está passando pela purificação do purgatório, ok? Catecismo da Igreja Católica, 1992, o ponto 210 vai dizer o que é purgatório. Purgatório é o estado dos que morrem na amizade de Deus, com a certeza da salvação eterna, mas que ainda não tem necessidade de purificação, não tem purificação suficiente para entrar na felicidade do céu. Então ele morre, mas ele morre com uma série de pendências, e aí ele não consegue entrar no céu. E porque ele não consegue entrar no céu, ele precisa purgar os seus pecados, okay? Pagar as suas penas. No passo 211, como podemos ajudar a purificação das almas do purgatório? Aqueles que estão, então, aqui no purgatório, eles podem ser auxiliados. Por quem? Por nós, os vivos. Por causa da comunhão dos santos,
os fiéis que ainda são peregrinos na terra, a igreja militante, ok? São capazes de ajudar as almas do purgatório. De que maneira? Oferecendo orações por eles, em especial o sacrifício eucarístico. Eles também os ajudam dando esmolas, indulgências e obras de penitência. Então, todo esforço, toda obra que é feita na direção daquela alma que está no purgatório vai atenuando a pena dela para que ela possa sair daquela condição tão difícil, ok? Então, essa imagem do purgatório é uma imagem que traz, dentro daquele ambiente de Lutero, um Deus que está irado em todo tempo, e alguém pode morrer na amizade com ele, mas ainda deve muita coisa, e todo o esforço dele que morreu, que ficou contabilizado, e o esforço daqueles que estão vivos, clamando aos santos, e clamando e fazendo boas obras, para que a pena deles sejam atenuadas, todo esse esforço é considerado. A compreensão, em geral, do purgatório vem de alguns textos bíblicos. Então, tá aqui alguns textos para que você depois possa pegar e ler. Eu não vou ler todos os textos, até porque a gente não vai falar mais especificamente sobre o purgatório, só uma compreensão específica. Mas deixa eu ler 1 Coríntios 3, 11 a 15. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira fina ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como que escapa através do fogo. Então foi a interpretação desse texto e de outros textos, na verdade, que foram gerando na compreensão da igreja a existência de um estado em que você precisa ainda pagar por suas penas para que possa entrar na felicidade do céu. Por quê? Porque Deus, ele abomina o pecado e ele é um Deus irado contra toda iniquidade, e você precisa se esforçar muito para conseguir o favor dele. Ok? É essa a compreensão. Uma outra, para a gente terminar nosso tempo, a imagem de Deus, ou imaginário de Deus no mundo de Lutero. E aí eu estou dizendo que a noção que Lutero tem de Deus e a noção que os cristãos ali daquela época têm de Deus como um Deus irado, com perdão condicional, vem da caminhada da igreja, da prática da igreja, da pedagogia da igreja. Porque existia uma pedagogia do medo. Uma pedagogia do medo. Uma prática quanto mais costumeira na vida da igreja, que ao invés de apresentar às pessoas o favor divino, aquilo que a gente tem conversado nas nossas lições, apresenta para a igreja um Deus que está ali vigilante sobre todo erro, sobre toda questão. E aí um dos instrumentos para esse lugar também são os tribunais da Santa Inquisição. Não vou falar sobre Inquisição, inclusive cabe aqui dizer para vocês o seguinte: se vocês forem fazer uma pesquisa simples no YouTube e qualquer outro lugar, em livros de história que são os lugares adequados para que você possa pesquisar sobre esses temas, você vai ver que os autores às vezes divergem. Okay? Você tem autores seculares que vão falar da Inquisição e de números enormes de mortandade de cristãos, de mulheres, de judeus, de muçulmanos. E você vai ter autores religiosos, sobretudo católicos, que eles vão diminuir esses números, eles vão enxergar que existe muita invencionice e muita crendice em relação à questão do que foi a Inquisição. Então, você
tem que tirar suas conclusões, mas independente do que foi ou que não foi, a igreja não pode olhar para essa página da sua história com alegria. Independente se ela foi de mais ou se ela foi de menos, essa página não traz alegria. E sim, no mundo de Lutero já existia um ideário, uma manifestação em relação à questão da Inquisição. Uma outra coisa que é importante que você entenda é o seguinte: a igreja ocupa um papel social muito importante nessas sociedades, de tal maneira que você às vezes não tem o instrumento do Estado, os tribunais, por exemplo, que a gente tem hoje. Se alguém roubar, se alguém matar, se alguém fizer alguma coisa ilícita, você tem uma série de instâncias para que essas pessoas sejam colocadas. Se alguém, por exemplo, praticar o racismo contra alguém, você denuncia ela, mas nesse tempo essas instâncias não estavam organizadas, sequer existiam em algumas circunstâncias. Então é a igreja que ocupa esse lugar. Então os tribunais da Santa Inquisição, eles vão na direção de punir ou de verificar o dolo, o pecado, nas questões teológicas, nas questões de fé, mas também nas questões morais, nas questões sociais. Sodomia, poligamia, práticas homossexuais, sodomia, né, e por aí vai. E a igreja, ela também se torna um tribunal dessas questões. E o que os tribunais da Santa Inquisição, eles acabam mostrando? Mostram um Deus irado contra o pecado e o mal proceder. De tal maneira que era dura coisa, como diz o texto bíblico, cair nas mãos do Deus vivo, né? Eu não vou gastar muito tempo aqui, a gente está chegando no final, mas eu quero passar só algumas questões para vocês. Então, a ação se estendeu por vários reinos cristãos, até meados do século XVIII, veio até o século XIX, inclusive, sobretudo em Portugal, Espanha, okay? Mas tocou algumas nações, um pouco mais, um pouco menos. Algumas fases do processo inquisitorial, a questão do interrogatório, a vítima era submetida a torturas horríveis no ato do processo inquisitorial. Então você tem fases aqui bastante difíceis, instrumentos e um refino de tortura que você olha para o ser humano e fala como é que o ser humano é capaz de fazer isso com outro ser humano, mais ainda como é que gente com texto bíblico é capaz de fazer isso. Não achem que isso daí é um legado só daquele tempo e daquela igreja. Você vai perceber que nós, aqui que estamos hoje, também fazemos isso em diversas circunstâncias. Ok? Fases do interrogatório, aqui uma jovem sentenciada por suposto ato de bruxaria, segundo os relatos, muitas mulheres tidas como bruxas, e por causa disso elas eram perseguidas. Gente que praticava outras religiões também eram perseguidas, homossexuais perseguidos. Okay? Então você tem aqui instrumentos de tortura, mesa da evisceração. E assim, existe um requinte de crueldade, porque a ideia era arrancar do examinado a sua confissão e que ele delatasse também todas as outras pessoas que estavam ali, ou na prática moral errada, como eu já disse, ou nas compreensões da fé de maneira errada. Toda compreensão que fosse herética, entendida como heresia, era também punida de uma maneira bastante importante. Tanto que você tem pré-reformadores que foram mortos pela igreja nesse sentido. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, para que vocês também não achem que isso daí é uma... então a Igreja Católica, ela realmente é uma demônia, porque o que ela fez... Não, eu quero te chamar a atenção que a Igreja Protestante também cometeu, a gente tem também atos difíceis por parte dos reformadores e até hoje a gente vê determinadas circunstâncias que são muito amedrontadoras. Então, como eu disse para vocês,
só há alguma maneira de nos salvar e nos ajudar nesse processo, que é a compreensão do texto, a iluminação das nossas vidas a partir do texto e a partir do Espírito Santo e a caminhada com Deus, ok? Igrejas erram, pessoas erram e a gente passa por isso. Despertador, subia-se a vítima deixando cair com todo o peso do corpo contra o ânus e as partes sexuais mais sensíveis sobre a ponta da pirâmide, esmagando os testículos, o cóccix, no caso de uma condenada vagina, causando dores atrozes. Então tem uma série de outros slides, eu vou deixar aqui, quando você receber os slides você vai receber isso tudo aí, a gente vai até esse momento tentar olhar isso daqui. Então, instrumentos de tortura também, ok? Não vou falar de cada um deles, mas você vai ter possibilidade de ver um pouquinho, de ler um pouquinho, ok? Então, e aí é nesse processo, dentro desse ambiente construído pela fé, pelas práticas que já vêm durante algum tempo, por causa da sua angústia e por causa da sua busca desenfreada de Deus, que Lutero descobre o texto bíblico. E aí a história vai falar que nos seus estudos de Romanos ele redescobre o capítulo 1, verso 17 de Romanos. Então, Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aí um depoimento do próprio Lutero. Finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando de dia e noite, dei ouvidos ao contexto das palavras. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então comecei a compreender que a justiça de Deus é aquela mediante a qual o justo vive por uma dádiva de Deus e não pela justiça própria. Ou seja, pela fé. E é este o significado. A justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, a saber, a justiça passiva, com a qual Deus misericordioso nos justifica pela fé. Segundo está escrito, o justo viverá por fé. Aqui senti como se renascesse totalmente e entrasse no paraíso pelos portões abertos, não passando por purgatório, qualquer outro lugar, mas com os portões abertos. Ali uma faceta totalmente nova da Bíblia revelou-se para mim. Você está falando de um monge estudioso, devoto, sério nas suas obrigações, como todo religioso sério, mas que precisou redescobrir o texto bíblico. Semana que vem, então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar, então, para as questões mais dessa compreensão e dessa ruptura teológica que vai acontecer na igreja, no meio da igreja. E a gente vai perceber o quanto que essas marcas da reforma, que são marcas que formaram o protestantismo, o quanto elas também estão ausentes das nossas próprias comunidades, hein? Talvez a gente chegue no final desse tempo orando a Deus e clamando a misericórdia dele e percebendo que talvez a igreja evangélica hoje é quem precise de uma reforma. Deus te abençoe. Bate sua cabeça. Pai bendito e amado, permita, com toda a misericórdia do Senhor, que haja entendimento, que haja lucidez, que haja iluminação do Teu Santo Espírito, a Tua palavra e o Teu querer. Acima de tudo, Pai, que haja também no nosso coração respeito pelos outros, respeito por todas as fés, por todas as expressões e um profundo senso de amor por aquilo que Cristo fez por nós e de gratidão por aquilo que Cristo deu a cada um de nós. Permita que a Tua palavra invada espaços, toque, entre em espaços que somente ela pode entrar nas nossas vidas, no nosso coração e nos lugares e na vida das pessoas. Guarda-nos
Obrigado, porque o Senhor nunca nos desamparou. Nós choramos em nome de Cristo. Amém, Senhor.